Estamos de volta com mais um vídeo para informar-vos sobre os cumprimentos proféticos. E nesse vídeo tem como tema o dia 28 de fevereiro como um grande desapontamento. Bom, diante do que a gente esperava ou até mesmo tinha falado em outros vídeos, houve, digamos, um certo desapontamento. Isso faz nos lembrar, né, não comparado exatamente ao que houve em 22 de outubro de 1844, né, quando se esperava que Jesus iria voltar. Mas naquela data, né, diz que Irã Edson, ao atravessar um campo de milharal, veio-lhe uma ideia na mente, né, ao pensar sobre o assunto. Existe história que alguns acham que foi uma visão, né, mas tem relatos de que como fosse um insight, né? Veio aquela iluminação na sua mente do que está escrito em Daniel, né? Que o Filho do Homem se dirigiu ao ancião de dias. Né? O Filho do Homem vindo nas nuvens se dirigiu ao ancião de dias, conforme Daniel 7, e não à terra. Então foi quando ele entendeu que o evento que aconteceu em 22 de outubro de 1854, ou por essa época, não foi a volta de Cristo nas nuvens do céu à terra, e sim a passagem de Cristo do lugar santo para o Santíssimo. Isso desencadeou um estudo, né, um estudo sobre o santuário, o que levou a descobrir que a lei de Deus, pois a lei de Deus é guardada dentro da arca, e ali estava também o quarto mandamento esquecido, né, porque até então todas as igrejas cristãs vinham guardando o domingo como dia do Senhor. Mas descobriu que na lei de Deus, né, está lá o sábado, o quarto mandamento que Deus manda guardar, e não o domingo. E desde então vem com aquele desapontamento, houve novas descobertas, né, a respeito do santuário, da volta de Jesus, a respeito da lei de Deus, do sábado, e isso se viu até hoje de fundamento para os adventistas do sétimo dia. Mas o que houve, né, um grande movimento, ou seja, um grande evento no céu, a passagem de Jesus do lugar santo para o Santíssimo, e o que isso significava. Mas também houve na terra, porque esse evento desencadeou na terra um ajuntamento de cristãos de todas as igrejas cristãs que haviam na época, e daí surgiu o remanescente, ou seja, aquele povo fiel a Deus, em que então se mantém fiel até hoje. Esse remanescente foi escolhido de todas as igrejas, porque esse desapontamento não ocorreu com os adventistas. Na verdade, né, o nome adventista, salvo engano, veio ocorrer por volta do ano 1850, que adotaram o nome adventistas, e me parece assim que adventistas guardadores do sábado, e o nome adventista do sétimo dia oficialmente, na igreja oficialmente veio passar a existir a partir de 1863. Então, antes disso, né, foi digamos, um ajuntamento de crentes de várias igrejas cristãs que haviam na época, como metodistas, batistas, sabatistas, anabatistas, presbiterianas, não sei se havia na época, mas foram de diversas igrejas cristãs. E aí foi então escolhido esse remanescente que digamos assim, também deu início à última igreja do Apocalipse, que é Laodiceia, né, o povo do juízo. E desde então esse é o povo que tem proclamado as verdades da palavra de Deus. E mesmo lá no início, quando esse povo descobriu sobre a guarda do sábado, já levantou oposição, houve intolerância, houve até perseguição. Houve realmente isso por parte dos crentes, né, dos crentes que guardavam o domingo. Passaram a olhar os adventistas do sétimo dia como se fossem inimigos, né, em uma intolerância religiosa, porque passamos a guardar o sábado. E já causou esse tipo de reação desde então, lá no início. Isso mostra que esse tipo de intolerância e perseguição é o mesmo espírito que vai desencadear os finais dos tempos em relação à lei de Deus. Mas vamos continuar agora com uma oração. Querido Pai, nesse estudo da Tua Palavra, que o Senhor venha trazer à nossa mente o esclarecimento, a iluminação que o Senhor quer que aprendamos, para nós que entendemos fazer parte da última geração, e aquilo que o Senhor quer nos revelar para entendermos o que ocorrerá em breve. E assim, Senhor, estarmos atentos à Tua Palavra e pronto para subir a qualquer momento ou no tempo que o Senhor já determinou, e possamos estar pronto em nome de Jesus. Então,
voltando ao texto do Apocalipse, né, voltando à questão do desapontamento, né, que desapontamento foi esse? Então a gente vai para o texto do Apocalipse para entender o que foi que houve. Não houve um cumprimento em relação ao papado, né? Esperávamos que pudesse ocorrer. Nesse dia do 28 de fevereiro foi que houve um alinhamento dos 7 planetas. Lembre que no dia 21 de janeiro, né, porque aqui está em espanhol, houve o alinhamento de 6 planetas. E no dia 28 de fevereiro passado houve o alinhamento de 7 planetas. Mas vejo que foi realmente algo que a gente poderia, se prestasse mais atenção, não poderíamos não ter errado o acontecimento que houve em 28 de fevereiro. No dia 21 de janeiro, então, houve aqui o primeiro dia completo do governo de Donald Trump. Então, nesse dia, surgiu, né, ou seja, passou a surgir aí a besta da terra. E o que caracteriza a besta da terra é que, ao parecer com cordeiro, mas fala como dragão, o que caracteriza isso é um espírito de perseguição e intolerância. E isso foi mostrado exatamente no dia 21, logo após, né, toda a cerimônia de posse, mas o dia 21, biblicamente, é após o pôr do sol. Então, como o dia 20 foi só para posse, dia 21 foi, digamos assim, efetivamente o primeiro dia de governo. E já surge com vários decretos, né, principalmente contra os imigrantes. E então, no próximo alinhamento, seria 28 de fevereiro, deveria estar relacionado a esse mesmo governo, ou seja, ao governo dos Estados Unidos, ao governo Trump, mas achamos que poderia ter a ver com o papado, né, uma vez que ele se encontra ainda doente. E com isso, a gente então precisa voltar para entender um pouco melhor o texto lá da Bíblia, para ver o que ocorreu, o que pode ter ocorrido e o que realmente deveria ter ocorrido. E aí a gente diz lá: então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. A profecia da segunda besta, né, o besta da terra, inicia exatamente aqui: vi outra besta que saía da terra. Esse saía da terra, né, enquanto os 4 animais de lá de Daniel 7, eles saíam do mar, né, do grande mar. Eles saíam do meio de povos, multidões, nações e línguas, e isso envolvia embates, guerras, conflito. Sempre um poder foi subjugado pelo outro. Nesse caso, ao ver que a besta que saía da terra, então saía de um lugar vazio, ou deserto, ou vago, não havia multidões, povos e língua. Então era uma besta que surgiria sem combate, sem derrubar outro reino. E além do mais, né, Apocalipse 12 nos fala aí que quando o dragão foi perseguir a mulher, a terra abriu a sua boca e ajudou, né, ou salvou a mulher. E isso é uma referência aos Estados Unidos, exatamente quando os Estados Unidos foi descoberto lá por Cristóvão Colombo em 1492. Por essa época estava ali em grande fase a segunda fase da Inquisição, né, que foi despertada, foi acordada após a Reforma. Então trouxe de volta a Inquisição com o movimento da Contra-Reforma. Então desencadeou uma nova e feroz perseguição contra os cristãos. E então essa terra nova abriu a sua boca, ou seja, muitos cristãos fugiram, né, e se encontraram refúgio nessa nova terra das Américas, né, que foram os Estados Unidos da América. E daí então tem se desenvolvido como uma besta que vai surgir, e que a princípio ela teria 2 chifres como um cordeiro, ou seja, né, esses 2 chifres, uma representação aí da liberdade religiosa e liberdade civil, o chifre da liberdade do tipo de governo republicano e que também é religioso. E ao ver, né, que ele tem uma aparência de cordeiro, lembrando que no Apocalipse existe 33 referências ao cordeiro, e 32 dessa referência com C maiúsculo se referindo a Jesus. A única referência que tem um C minúsculo é exatamente nesse versículo, Apocalipse 13:11, ou seja, o cordeiro aqui é uma referência com a semelhança a Cristo. E é essa a função desse cordeiro, parecer dessa besta, que parece um cordeiro, ou seja, com a diplomacia, né, resolver tudo na base da diplomacia, mas quando fala como um dragão, porque tem sido assim ao longo dos anos. Mas a profecia ainda
não se cumpriu efetivamente como um todo, né? Ela, como a profecia é um cumprimento histórico, então a gente entende que ao longo da história que ela está se cumprindo. E então o Cordeiro começa a falar como o dragão. Isso ocorreu no dia 21 de janeiro, conforme nós vimos, e se repetiu agora em 28 de fevereiro. Como? De que maneira? Observe esse vídeo que nós extraímos lá de um canal do YouTube. Dia 28 de fevereiro de 2025, alguma coisa vai acontecer em fevereiro de 2025. Mesmo depois de partir, os supostos despertamentos de Daniel Mastral estão dando o que falar. A suposta revelação dessa vez é o dia 28 de fevereiro de 2025, aonde acontecerá algo muito misterioso. Segundo Daniel Mastral, haverá um alinhamento interplanetário que irá mexer com toda a situação geopolítica do planeta, principalmente os Estados Unidos de Donald Trump. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel... Então, observe nesse trecho, né, do canal, onde fala de algumas menções a Daniel Mastral, que é um ex-satanista, né, que se converteu. Então ele faz uma referência direta a Donald Trump, né, enquanto nos meus vídeos eu fiz uma referência ao papado, e nada ocorreu em relação ao papado. Mas a pergunta é, houve alguma coisa em relação a Donald Trump, né, que a partir de então haveria uma mudança geopolítica, né? E na verdade, desde que Trump assumiu, já existe essa questão de uma nova geopolítica mundial, com a questão das tarifas de Trump, com a questão do modo como ele quer absolver aí o canal do Panamá, a Groenlândia, tornar o Canadá um estado americano, resolver aí a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então ele veio com modus operandi totalmente diferente do seu primeiro mandato, quando queria isolar os Estados Unidos do mundo. Mas, né, profeticamente, isso não poderia ocorrer, porque os Estados Unidos é o último grande império que estará no mundo. E será o último grande império. Não vai ser a China nem a Rússia, porque isso é profecia. Não precisa ter doutorado ou qualquer formação geopolítica, de entender de ciências sociais, para achar que alguns podem dizer que a Rússia ou a China que será a grande potência mundial, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é precisa quando deixa claro que a interpretação da segunda besta se refere aos Estados Unidos. E o que houve então nesse dia 28? Nesse dia 28, numa sexta-feira, houve um encontro de Donald Trump com Zelensky, né, o presidente da Ucrânia. E nesse encontro, várias reportagens no mundo inteiro, observe, no mundo inteiro repercutiu esse encontro. E nesse encontro, de acordo com a reportagem, Trump humilha Zelensky e ameaça retirar apoio à Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos cobra a gratidão de Zelensky e condiciona ajuda ao conflito contra a Rússia, né, que ele fosse mais grato, que ele podia estar aí brincando com a Terceira Guerra Mundial, e que ele precisava dos Estados Unidos. E Zelensky chegou lá como quem quisesse mandar, né, mandar as cartas, dizendo a Trump o que os Estados Unidos deveria fazer. Mas Trump, como podemos dizer assim, colocou ele no seu devido lugar, dizendo que ele não tinha as cartas, né? Quem tinha as cartas era os Estados Unidos, e que ele precisava dos Estados Unidos, e que se não fosse os Estados Unidos, eles não estariam em guerra até hoje. A Rússia já teria, quem sabe, avançado contra a Ucrânia. Então, os repórteres como The Washington Post, New York Times, o El País, né, da Argentina, aliás, da Espanha, né? Tem o El País e tem o La Nación também, que vários jornais do mundo inteiro foi algo que, né, vamos dizer, como uma bomba para o mundo nesse dia 28 de fevereiro, está aqui bem destacado aqui em cima, nesse círculo aqui vermelho, mostrando que realmente foi nessa data que houve aí algo que trouxe, né, um medo até, vamos dizer, para a Europa, né? Após bate-boca, Zelensky se reúne com o premier britânico. A Europa praticamente, digamos assim, se uniu em torno de Zelensky, porque como a Ucrânia é um país
europeu, e eles, então a Europa se achou no direito de defender, né, a Ucrânia sem precisar dos Estados Unidos, coisa que não é fácil, né? Nem a própria Europa conseguiu vencer a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Se os Estados Unidos não tivessem entrado na guerra, eles teriam, não sei, não podemos dizer, teriam perdido a guerra, né, diante das forças da Alemanha. E então, né, muitos sabem que sem os Estados Unidos a Europa não consegue vencer sozinha. Mas só que a Europa, a União Europeia foi estabelecida para fazer uma frente aos Estados Unidos, para servir como contraponto aos Estados Unidos, para criar uma independência dos Estados Unidos, não precisar de um apoio nem político, nem econômico, nem militar. Na verdade, eles tinham esse interesse. E o que acontece, né? O que acontece agora uma Europa sem os Estados Unidos? Será que vai sobreviver? Será que vai conseguir? Vejam que quando houve esse bate-boca entre Donald Trump e Zelensky, a Europa então se uniu para defender Zelensky, mas nós sabemos que existe uma profecia também em relação à Europa. Logo em seguida, desde que os Estados Unidos pararam de compartilhar informações de inteligência que a Ucrânia usava para atingir alguns alvos na Rússia, e também congelou, né, todas as ajudas que tivesse a caminho da Ucrânia, né, ou que tivesse ainda na Polônia, em alguns pontos lá de algumas bases militares americanas lá pela Europa. Então foram proibidas de mandar armas para a Ucrânia. Ela ia usar o que tem, mas o que tivesse a caminho ou nas bases não usaria mais armamento. O que acontece é que Zelensky, né, no outro dia, já disse que está pronto para negociar o fim da guerra, horas depois de Trump congelar a ajuda militar à Ucrânia. Ele sabe que sem os Estados Unidos, mesmo com o apoio da Europa, ele não conseguiria vencer a Rússia. E então ele já, digamos assim, amansou, já entendeu que precisa dos Estados Unidos, senão ele não adianta insistir numa guerra perdida. Então a função dos Estados Unidos é primordial, e a Europa não vai subsistir também sem os Estados Unidos. Como vimos, existe uma profecia também para a Europa. E a profecia em relação aos Estados Unidos, né, antes continua dizendo o seguinte, Apocalipse 13, que essa besta, né, a besta da terra, que são os Estados Unidos da América, ela exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Então quando os Estados Unidos surgir, como tem alguma aplicação profética com os 7 reis de Apocalipse 17, que o 7º rei duraria pouco, e esse 7º rei seria os Estados Unidos, porque logo em seguida viria o 8º, que é a besta que é curada, né, que ela ressurge, que é o Vaticano, digamos assim, a Igreja Católica, através do papado. Então, por isso que duraria pouco esse 7º. Mas porque também a função principal do 7º rei é levar o mundo a adorar a primeira besta. Adorar como? Através de suas doutrinas e ensinamentos, principalmente da guarda do domingo, que é uma das bandeiras aí dos protestantes que apoiam o governo civil de Donald Trump. Usar o domingo como um meio de conseguir a prosperidade, usar o domingo como um meio de unir a família, de um descanso para que o povo seja mais religioso. E isso faz com que o mundo inteiro adore a besta, pois o domingo foi baseado na autoridade da Igreja Católica, não na autoridade da Bíblia nem da Palavra de Deus. Por mais que se diga que o dia do domingo é o dia do Senhor, porque Jesus ressuscitou ou trocou o sábado pelo domingo, isso não tem nenhum respaldo bíblico. Então, antes que haja, né, exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, isso faz com que haja uma certa preocupação, porque nós sabemos que como com a doença do Papa, uma das duas coisas, né, ele vai, né, com certeza vai chegar ao falecimento, não sabemos quando, mas pode ser que ele renuncie, né, devido à gravidade da sua doença e devido à idade e à sua situação. Não sei o que pode ocorrer antes, né, o seu falecimento ou a renúncia, porque já existe a expectativa de um novo conclave, mas também existe a preocupação de
de saber que Donald Trump estaria aí, né, estaria interessado, ou pode haver, digamos assim, o dedo de Donald Trump na escolha do novo Papa. E isso não seria nenhuma novidade, né, já que existe aqui claro, né, uma clara profecia que diz que o papel dos Estados Unidos é fazer com que o mundo inteiro adore o papado, né, que se submeta também às leis, decretos, as encíclicas, né, do papado, do Vaticano. Isso, claro, né, que envolve, né, questão de crise, questão de resolver uma situação mundial, de algum problema que afeta a todos. E vai agir como uma solução, será fazer essa união da igreja com o Estado. Veja que os Estados Unidos, como uma nação, né, uma nação poderosa, uma grande potência política e militar, faz com que agora o mundo aceite adorar a besta, ou seja, unir, aí enfatiza a questão da união da igreja com o Estado, né, do poder civil com o poder religioso, e isso caracteriza a ressurreição da besta. Os Estados Unidos já tem uma influência mundial, né, e veja que desde que Donald Trump foi eleito, a sua influência mundial tem sempre aumentado e crescido, e ele está querendo aí resolver o problema de Gaza, né, da Ucrânia e do mundo inteiro, e fica assim, digamos assim, o mundo inteiro não tem como evitar nem combater os Estados Unidos. Então, da mesma forma, o papado vai adquirir uma autoridade universal aí, vai começar a ditar regras ou leis ou mandamento de um aspecto religioso, mas que vai ter valor para o mundo inteiro, né? E os Estados Unidos vai fazer cumprir as decisões religiosas do papado. Então essa união é fundamental. Mas, como o texto também inicial nos diz aí, né, que ao essa besta parecer um cordeiro, ou seja, parecer com Jesus, quem é que parece com Jesus aqui na Terra? São os cristãos, né? E lá nos Estados Unidos, o que temos lá? O grande apoio dos evangélicos, né, dos protestantes ao poder civil. E esse apoio dos protestantes é que faz com que pareça com Cristo, né, porque tem essa aparência de santidade e de bondade, e falando como se fosse com mansidão, mas governando como um dragão. Ou seja, com o que caracteriza aí também o poder religioso unido ao poder civil. E isso de uma maneira local e depois também mundial. E o que tem, qual a profecia em relação à Europa? Está lá em Daniel 2,43, né? Quanto ao que vi, falando da estátua de Daniel, da cabeça de ouro, peito e braços de prata, o quadril de bronze, que era a Grécia, né? O cabeça de ouro a Babilônia, peito e braço de prata a Grécia, a Medopécia, aliás, né? E os quadris de bronze a Grécia, e as pernas de ferro o poder romano, Roma pagã e Roma papal. E em seguida ele disse que viu uma pedra, né? Depois dos pés que foram misturados com barro e ferro, então ele viu uma pedra. E quanto aos pés, diz aí, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Então, o que aqui mostra que houve um momento em que líderes como Carlos Magno, temos Carlos V, Napoleão Bonaparte, até mesmo Hitler, tentaram unificar a Europa politicamente, mas não conseguiram. Isso porque com os pés, exatamente como tem 10 dedos, com a queda da União Europeia, ou aliás, né, com a queda do Império Romano em 476, o Império foi dividido principalmente em 10 novos reinos, né, de acordo com as 10 tribos bárbaras que invadiram a Europa, e aí tendo destronado o último imperador romano, né, Rômulo, de maneira que então a Europa ficou dividida, e essa divisão seria entre reinos fortes, aqui como, por exemplo, encontramos países fortes como a Alemanha, como a França, a Inglaterra, né, inclusive a Inglaterra foi o primeiro país a sair aí da União Europeia, enquanto a França e a Alemanha já continuam, mas dizem que suas economias não estão boas, né? A União Europeia não está nada bom. E a Inglaterra então se saiu do bloco europeu, mas também temos os países fracos, como Andorra, Mônaco,
Albânia e outros países mais, né, como a Grécia também, Portugal, Espanha, não são considerados grandes potências lá na Europa. Então, Carlos Magno tentou unificar a Europa para ser um único rei ou imperador, assim como os Carlos V. Napoleão Bonaparte também, através do bloqueio continental, e tentou também ser o imperador de toda a Europa. Não conseguiu. Hitler foi outro que tentou também dominar toda a Europa para ele ser o novo Hitler, o novo imperador, mas também não conseguiu. Então, diante disso, né, a profecia deixa bem claro: o ferro não se mistura com o barro. Tem havido tentativas, mas, como diz a Bíblia, não se misturarão. E a União Europeia, ela veio como uma tentativa de fazer essa união, que está havendo, né? Uma união, a princípio, como um bloco comercial, depois com a moeda única, criando o euro, e então depois também um parlamento europeu, uma unificação também financeira, política, né? E desde então tem esse desafio diante da profecia de que eles mais não se ligarão. Com isso, essa investida de Donald Trump, que parece ser algo humano, né, uma ação humana, mas na verdade pode ser não, né? Se realmente vier o fim à União Europeia, então entender que é Deus que está fazendo com que isso ocorra, né? Deus, quando o próprio Trump reconheceu que Deus quer ele no poder, porque quando Deus quer cumprir o seu propósito, cumprir fazer com que as profecias se cumpram. Então Deus escolhe pessoas e faz com que elas cumpram. O que parece ser apenas decisões humanas aqui no mundo em relação aos governos, na verdade é o cumprimento da vontade de Deus. E antes que Jesus venha, né, acontecerá esses dois eventos que são proféticos. O fim da União Europeia é um evento profético que vai haver. E com o fim da União Europeia, os Estados Unidos vai ocupar esse vácuo, porque na verdade a União Europeia foi criada como um contraponto para os Estados Unidos, para não depender dele, dos Estados Unidos, para concorrer até com os Estados Unidos e não precisar política, econômica e militarmente dos Estados Unidos. E assim também um desafio a Deus, né? A própria União Europeia está desafiando a Deus. E os Estados Unidos então está agindo para forçar que a União Europeia se esfacele, e com isso haverá uma crise mundial, né? Sem o euro, os países vão enfrentar problemas como se fosse uma guerra mundial, né? Mas na verdade é o fim da União Europeia, e essa profecia precisa se cumprir, e aí os Estados Unidos vai ficar mais forte e haverá mais possibilidade de um governo mundial. A outra profecia que falta se cumprir é que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Também é a última profecia a se cumprir, uma vez que o fim só virá quando esse Evangelho for pregado. E isso nós também temos mostrado em outros vídeos, sobre a questão da guerra que envolve lá Israel com os palestinos, seja na Cisjordânia, Hezbollah, Hamas, lá em Gaza. Nós vimos que também ainda não terminou, mesmo com o acordo de paz, ainda não está concluído, e isso tem a ver com o enfraquecimento lá dessas nações muçulmanas, para que permita que o Evangelho entre. Isso também vai envolver a China, a Coreia do Norte, né, todos esses países opressores e perseguidores dos cristãos, e que impedem o Evangelho de entrar em seus países, não tem essa liberdade religiosa. Então haverá um meio de o Evangelho penetrar de uma maneira que haja uma plena liberdade religiosa para que o Evangelho chegue ao mundo inteiro. E essa guerra, principalmente envolvendo lá Israel com os palestinos, tem esse objetivo, né? Enquanto realmente não terminou, mas enquanto não cumprir o seu propósito, ela vai estar lá até que, como houve com a Síria, né? Vejo que a Síria, eu creio que há certa liberdade religiosa, pois um dos propósitos do novo governo, quando derrubou Bashar al-Assad, é fazer com que haja a liberdade, os cristãos que têm lá viver livremente sua religião, cada um viver livremente sua religião, sem perseguição e sem imposição.
E isso já é um prenúncio do que ocorrerá com todo o mundo árabe, todo o mundo muçulmano, todos os países opressores. Então, a atitude que Trump está agindo em relação à União Europeia, em relação à China, isso faz com que vai causar justamente um enfraquecimento dessas nações. Elas não vão conseguir suplantar os Estados Unidos nem se sobrepor a ele, porque isso é a profecia, isso é o que Deus quer que aconteça, para que venha o fim. E nos diz aí a profecia ainda de Apocalipse 13, que opera nessa besta que surge da terra, que são os Estados Unidos, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Isso, claro, envolve o poder religioso, porque essa questão de fazer descer fogo do céu à terra, isso remete ao que aconteceu lá no Monte Carmelo, quando Elias convocou o povo para escolher que Deus adorar, se Baal ou o verdadeiro Deus do céu. E mediante aquele que derramasse fogo, provaria quem é o verdadeiro Deus. E depois que o fogo caiu, todos reconheceram que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Então isso foi feito pelo povo de Deus, né? Elias era um profeta do Senhor. E quem fará isso na terra dos Estados Unidos? São os protestantes que estão unidos lá ao governo, como que fizesse ali uma manifestação de querer Deus estar com eles, e que então eles vão trazer um reino de paz e prosperidade a essa terra. É como se a promessa do novo céu e da nova terra fosse acontecer aqui, nesse mundo, e que a América será o país escolhido para trazer ao mundo essas delícias do novo céu e da nova terra. E isso está diretamente ligado ao poder religioso, aos protestantes unidos. Então vamos ficar atento aos próximos eventos. Nós vamos ter agora, no dia 14 de março, um eclipse lunar total, e outro eclipse também lunar total no dia 7 de setembro. Então, relembrando que nós tivemos no dia 21 de janeiro um alinhamento de 6 planetas, e no dia 28 outro alinhamento agora com 7 planetas. E essas duas ocasiões estavam relacionadas ao que houve nos Estados Unidos da América. O início do governo mundial da besta, né? A besta que surge da Terra, e ela agora, no dia 28, falou como dragão. Então, o que acontecer no dia 14 de março, eu creio que praticamente quase de hoje a 8, né? De hoje é dia 13, 8, hoje é dia 6 e 8, 14, 8, 6, 14, né? Daqui a 8 dias, não teria tempo de que haja um conclave, mesmo que, digamos assim, o Papa viesse a renunciar de hoje para amanhã, em uma semana eu creio que não seria possível. E então pode ser algo relacionado ao papado, ou pode ser algo relacionado aos protestantes, algo que eles possam fazer com que os Estados Unidos imponha lá alguma lei, algo que afete o mundo, no sentido aí de uma repercussão que atinja o mundo. E o que ocorrer no dia 14 de março, é possível que então vai se repetir em relação ao mesmo acontecimento de 14 de março, seja em 7 de setembro, também com outro eclipse lunar total, devido como mostrei para você, o paralelo, né, do dia 21 de janeiro e 28 também de fevereiro. E vamos ter também dia 29 de março o eclipse solar parcial, outro evento, assim como também 21 de setembro, outro evento também de um eclipse solar parcial. Então veja que nessas duas datas, olhemos para o alto, vejamos os sinais dos céus e fiquemos atentos ao evento da Terra. O que houver lá em cima vai ter alguma relação com o que há aqui embaixo. Isso indica cumprimento profético. Então, tanto no dia 21 de janeiro houve um cumprimento profético que nós entendemos com o alinhamento dos planetas, dia 21 de janeiro e 28 de fevereiro, e essas datas, de acordo com os eventos que ocorrer, então vamos entender que pode estar relacionado aos eventos proféticos. É preciso estar atento, né? É preciso entender, porque nem todos, digamos assim, entenderam esse evento, né? Esse evento do dia 28 de fevereiro com o que houve aqui nesse encontro entre Zelensky e Trump. Mas aí mostra que desencadeou digamos assim, um confronto com a Europa, né, a Europa com os Estados Unidos, e esse confronto da Europa com os Estados Unidos é que vai
vai fazer com que a Europa, essa União Europeia, chegue ao fim. Assim também precisamos estar atentos que o que pode ocorrer nessas datas, nesses eventos, em relação ou à União Europeia, ou aos protestantes, ou ao papado. Algo vai acontecer se estiver dentro realmente do cronograma profético, desse calendário, o calendário astronômico, que passa a ser também profético, se assim podemos ficar atentos. Como Jesus disse, né? Olhai para cima e vede quando esses acontecimentos, né, ou eventos ocorrerem, erguei vossa cabeça, né, ou seja, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Então, que Deus abençoe a todos vocês, e estamos acompanhando, né, nós vamos para a Bíblia. O que quer que ocorra no mundo, nós vamos para a Bíblia, né? A resposta de Deus está na sua palavra. E assim nós recorremos à Bíblia para entender o que está acontecendo no mundo, e aí nós vemos que as profecias estão se cumprindo, e o nosso Deus, o nosso Cristo amado, está se aproximando, está chegando para nos buscar. Preparemos-nos para subirmos, estejamos prontos para o novo lar que Jesus quer nos levar para o céu, até que então ele vai fazer um novo céu e nova terra. Não é nessa terra aqui que vai haver um novo céu e nova terra, mas é na que Jesus foi preparar, e em breve virá para nos buscar. Que a bênção, a paz e a graça de Deus esteja com todos vocês.